Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Meu Deus, todas as vezes que está tocando esse louvor, o meu coração estremece em temor ao Senhor. Porque é uma realidade que Ele é o dono dos meus dias. Ele é o dono dos seus dias. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua casa. Aleluia. Ele é todas essas coisas. Ele é todas essas coisas. Mas aí quando o louvor vem e diz assim: eu estou gastando tudo na presença dEle. Aí eu lembro de minhas falhas. Aí eu digo assim, aí na hora de cantar, eu falo assim: eu quero gastar tudo, Senhor, na Tua presença. Porque eu quero um dia cantar esse louvor, vivendo exatamente o que a letra diz. Que às vezes a gente canta tão naturalmente. E é nele que eu estou gastando toda a minha vida. Dono dos meus dias, Ele é o dono dos meus dias. Mas eu sei que eu preciso gastar-me muito mais nele. E aí quando esse versículo diz assim, que eu posso perder tudo. Aí diz assim, perdendo tudo com amor. Por amor. Ainda diz assim. O irmão disse que quando eu ia pegar o microfone, esse está aí também não é muito bom não. Mas eu creio que breve nós vamos ter vários microfones novos aqui. Amém! Porque papai já providenciou todas as coisas. Aleluia! E aí esse louvor diz assim, né? Perdendo tudo com a minha. Aí eu canto assim, ó. Perder tudo e ainda com alegria. Eu quero chegar nesse nível, Senhor. Porque muitas vezes a gente está cantando os louvores, mas a gente não está atento à profundidade que existe. E não é que não é para a gente cantar, mas é para que a gente se avalie e seja ministrada, porque o louvor é uma adoração de entrega ao Senhor, mas é algo também que ministra no íntimo do seu ser, para que haja transformação, para que haja conversão, para que haja metanoia. E aí eu cantando esse louvor, eu digo, meu Deus, que nível! Perder tudo e ainda ficar com alegria. É nesse nível que eu quero chegar. É nesse nível que você quer chegar? Diga, eu quero chegar nesse nível, Senhor, de viver essa canção com toda a profundidade que ela ministra. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Diego, canta aí esse refrão de novo. Igreja, vamos cantar esse refrão aí, de pé. Vamos ser ministrados mais uma vez. Oh, aleluia. Sabe, Deus quer ministrar no profundo do teu íntimo. Ele quer receber de mim, de você, como um aroma agradável, a adoração que flui dos nossos lábios. Sabe, Ele deseja e anseia por Ele
que eu estou gastando a minha vida. Eu quero gastar, papai, a minha vida. Perdendo tudo por amor. Eu quero chegar, papai, nesse nível, Senhor. Dono dos Porque meus tu és o dono dos meus dias. E é Ele, Aleluia. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Oh, Senhor, eu preciso te entregar Perdendo mais. tudo por amor e com alegria. Tu és o dono, papai. Dono dos meus dias. Por quê? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Sabe por quê? Porque Ele virá. Porque Ele virá. E eu e você precisamos viver anseiando pela volta dEle, desejando a volta dEle. E por isso nós temos que estar pronto e vivendo essa canção. Soberano, Porque Ele está em chegando. poder, Ele virá. Oh, E o governo está nele. Veja o que Ele traz. Consiga a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. Veja o que Ele traz. aleluia, dá uma salva de palmas a esse Deus lindo, o Rei da Glória que está na casa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Eu quero convidar a Igreja do Senhor a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Hoje eu lendo esse texto, eu me recordei de um dia que eu ministrei uma palavra nesse capítulo. Pela marcação da minha Bíblia, eu ministrei o capítulo completo, capítulo 27 completo, mas hoje o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, desde ontem, sobre um tema, sobre uma frase que Ele me falou, e hoje ela se tornou o tema dessa ministração. E a gente vai se conter em 3 versículos do capítulo 27, mas você pode continuar a ler todo esse texto, toda essa trajetória do apóstolo Paulo, que vale muito a pena, porque você vai ser muito ministrado, com tantas riquezas que tem aqui
de detalhes para as nossas vidas. Uma viagem do apóstolo Paulo a Roma, e nessa viagem muitas coisas aconteceram. Nessa viagem foi bem desafiadora. Ele estava ali com um destino certo, onde havia uma promessa que ele chegaria nesse destino, que era em Roma. Então, independente do que acontecesse, ele ia chegar no destino, porque Deus prometeu, ia se cumprir, porque ele estava debaixo da vontade do Senhor, ele estava vivendo no centro da vontade do Senhor, e ele estava vivendo o propósito do Senhor. Então, quando você lê esse capítulo completo, que a gente vai ficar aqui nos 3 versículos, mas quando você lê esse capítulo, você vai ser muito ministrado pelo fato dos desafios que ele passou até chegar em Roma, de tantas turbulências que aconteceram. Então, eu quero iniciar já essa mensagem dizendo para você que andar debaixo de uma palavra é a melhor escolha que você pode fazer, debaixo de uma palavra do Senhor. Viver o propósito dele é incomparável, é para isso que você foi criado, para viver o propósito de Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus te formou, Ele te projetou e Ele já tem assim um plano lindo para você. Mas isso não quer dizer que no momento de viver os propósitos do Senhor, nesse percurso terreno, isso não quer dizer que porque você está no centro da vontade dEle, está fazendo tudo conforme Ele mandou, isso não quer dizer que você não vai ter dias difíceis. Isso não quer dizer que não vai ter dias maus. Isso não quer dizer que você não vai sentir medo. Não. Mas em meio a tudo que acontecer em um processo para o destino, você permaneça confiando nele. E acreditando que o Deus que prometeu é o mesmo que proverá você chegar ao destino. Aleluia! Toca no ombro aí do seu irmão, olha para o seu irmão e diz para ele: confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. Às vezes nós confiamos em nós mesmos, às vezes nós confiamos muito nas pessoas. Mas eu quero te dizer que todos nós falhamos, mas Ele não. Ainda que pareça que às vezes as coisas saíram do rumo, as coisas não estão como você planejou, mas eu quero lhe dizer que Ele nunca perde o controle. Ele não perde o controle. Então permanece no centro da vontade dEle. Aleluia. Está fácil? Permanece. Está difícil? Permanece. Está equilibrado? Permanece. É na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde. Permanece nele. Porque esse processo terreno tem data marcada para encerrar. Mas a recompensa que virá após essa trajetória, a recompensa para aqueles que permanecem firmes e fiel, a recompensa é uma eternidade de glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Capítulo 27, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica.
No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhes que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós te glorificamos na noite de hoje, nós te exaltamos, ó Pai. Somente Tu és santo e perfeito neste lugar, e nós nos apresentamos aqui, Senhor, com as nossas imperfeições. Mas nos apresentamos, ó Pai, sedentos para receber de Ti, Senhor, que se aperfeiçoe em nós. Fala conosco, Senhor, na noite de hoje, Senhor, e que nós venhamos viver, Senhor, essa palavra, ó Pai. Todas as verdades dela, Senhor, para o nosso crescimento, Senhor. Para a glória, para a exaltação da Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é: eu sou um facilitador do reino. Olhe para alguém e diga esse título, esse tema. Diga: eu sou um facilitador do reino. Eita glória! Quem é um facilitador? Diga aleluia. Aleluia. Deus projetou os seus filhos para serem facilitadores. E Ele também usa da sua graça para com os seus filhos, enviando facilitadores. Aleluia. E aqui nesses 3 versículos nós estamos vendo que Paulo embarca para uma viagem. E quando antes dele sair rumo à viagem, no dia seguinte, um homem que é o responsável por ele e por todos os outros presos, o comandante ali, Júlio, ele olha para Paulo, em especial para Paulo. Eu quero te dizer que aonde você estiver, Deus está te vendo. Onde você for colocado, seja em uma situação de bonança ou numa situação de estreito, Deus está te vendo. E se Ele é o teu Deus, Ele vai prover todas as coisas. Aleluia! Aqui esse homem tem vários presos, mas em especial alguém para ele é diferente que em Paulo. Porque os filhos de Deus, eles podem estar no meio de uma multidão, pode ter milhares de pessoas. O Filho de Deus, ele tem um brilho diferente. Ele tem algo que vai chamar a atenção dos demais. Se isso não estiver acontecendo com você, comece a aclamar o Senhor. Senhor, eu quero brilhar com o teu brilho. Não com o meu eu, não chamando a atenção, não dizendo o que é. Porque o filho, ele não precisa sair dizendo: olha, eu tenho um pai, e o meu pai é Deus. Você não precisa sair gritando isso para as pessoas. Mas aquele que tem essa identidade de filho, aonde ele chegar, ele é notado, ele é percebido. Aleluia. E então ali Paulo é notado em meio a tantos presos. E esse homem diz assim: olha, eu quero facilitar a sua vida. Um pouquinho, está tão difícil, né? Já vai ser levado. Eu vou te liberar para você ir encontrar com seus amigos. Ninguém me diga que isso é normal, porque isso não é normal. Você liberar um preso? Como assim? Mas se está preso, como? É desse jeito. As coisas com Deus não precisam de explicação, você só precisa viver.
Não fique perguntando para Deus muitas coisas. Como isso aconteceu? Como foi esse milagre? Não queira explicação para as coisas que são inexplicáveis para a humanidade. Simplesmente Deus tinha o seu favor ali para com Paulo. E ele usou a vida daquele homem. Olha, eu vou te liberar. E você vai encontrar com seus amigos, para eles te darem mantimento, para que eles cuidem de você. E aí você volta. Sabe por quê? Porque homem e mulher de Deus é para ser homem e mulher de caráter. É para ser homem e mulher de confiança. Que as pessoas olham e confiam em tudo que escuta dele. Porque é homem e mulher de Deus. Aquele homem, ele tinha certeza que ele podia liberar Paulo e Paulo ia voltar. Pergunta para essa pessoa. Todos podem confiar em você? Eita, meu Deus. Foi de repente que saiu essa pergunta. Pergunte. Já perguntei, pergunte. Diga, todos podem confiar em você? Eita, meu Deus. Era para mim ter feito assim, de uma forma mais leve, entendeu? Era assim. Será que todos podem confiar em mim para ficar uma coisa mais, né? Mas saiu assim. Todos podem confiar em você? Porque é para ser assim. Você é para ser uma pessoa confiável. Por isso que ele diz assim, olha, você pode ir. Porque ele tinha confiança que ele ia voltar. E eu quero te dizer que todo facilitador, ele também é uma pessoa solucionadora de problemas. Você sabia disso? Todo mundo que é um facilitador, ele é fácil de resolver problemas. E Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. E ontem o Senhor falou assim para mim, seja uma facilitadora, minha filha. Porque algumas vezes eu não fui. Algumas vezes eu dificultei. Algumas vezes eu não fiz como o coração do Pai se agradava. E aí o Senhor, eu dirigindo, o Senhor ministrou. Quando eu vou saindo de casa. Minha filha, você precisa ser mais facilitadora, mais solucionadora de problemas. Você precisa melhorar. Isso ficou queimando no meu coração. E hoje o Senhor me trouxe para trazer essa palavra. E eu quero te dizer que o projeto de Deus para mim e para você é que eu e você seja um canal de bênção para todos aqui nessa terra, porque nós somos diferenciados. Nós não somos igual a todo mundo. Nós também não pertencemos a esse mundo. E porque nós não pertencemos a esse mundo, nós precisamos ser o representante do céu na terra. E quem é representante do céu na terra, ele não dificulta. Ele não é problemático. Ele resolve. E aqui o ímpio está aqui ajudando o apóstolo, ele está facilitando. E tantos homens e mulheres de Deus foram facilitadores na vida do seu próximo. E eu estava lembrando que o apóstolo Paulo também teve um facilitador na sua vida. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele ainda não estava com a sua credibilidade construída, afinal de contas ele era um perseguidor. Mas Deus colocou um facilitador na vida dele que foi Barnabé. Para que apresentasse ele para os demais apóstolos, para que ele fosse inserido como de confiança, para cuidar dele, para zelar dele. Deus enviou Barnabé como um facilitador na vida de Paulo. E aí eu também estava lembrando de como é bom a gente andar com pessoas facilitadoras. Sabe, Deus ele não quer que você procure os facilitadores essa noite somente. Ele quer que você seja um. E você vai se inspirar na palavra. E eu trouxe à memória também sobre um grupo de 4 amigos que facilitaram muito a vida do seu amigo. Eram no total 5. Os 5 queriam ver Jesus, mas tinha um que era aleijado. E ele não tinha como ir.
Os 4 amigos dizem assim: nós vamos te levar até ele. Ele diz assim: eu vou junto, nós 3 aqui. Nós vamos facilitar a tua vida, nós vamos te levar. A gente vai te colocar aqui nessa maca, a gente vai pegar aqui do lado, a gente vai te levantar. Não vai ser fácil, mas a gente vai chegar lá em Jesus e você vai ter um encontro com Jesus. Porque esse Jesus, provavelmente, eles estavam dizendo: não, esse Jesus está curando, então ele vai curar você também. Começa já a crer, porque o teu milagre hoje vai acontecer. E nós vamos solucionar o teu problema. Tu está com uma doença? Vamos no dono de todas as coisas que vai tirar essa doença de você, que vai tirar essa enfermidade de você. E aqueles 4 amigos, pega esse amigo e leva. E quando eles chegam no lugar onde Jesus está difícil entrar. Não dava para ver Jesus. Você conhece Bíblia, eu creio. Diz o que é a palavra do Senhor, que aqueles amigos sobem no telhado para poder descer o seu amigo pela maca até onde Jesus vai estar. E ali o seu amigo recebe em primeiro lugar a salvação. Porque o mais importante é a salvação. Olha para essa pessoa e diz assim para ela: você pode querer muitas coisas. Milagres, curas, milagres nas finanças, no casamento, na família. Mas eu quero te dizer que o mais importante que Jesus quer te entregar nessa noite é a tua salvação. A mais importante parte que você pode receber de Jesus, a melhor parte, é a sua salvação. E Jesus ali salva aquele homem e depois o cura. Aleluia. Então a Bíblia, ela vai estar repleta de pessoas que eram facilitadoras. São tantas as pessoas que não dá para falar de todas, porque a gente não vai se parar aqui. Mas eu lembrei de Raabe, que foi uma facilitadora. Eu lembrei da menina que estava como escrava. Ela estava como escrava na casa de Naamã. Você não está entendendo? A menina estava ali servindo na casa de Naamã. E ela vê que o seu senhor está doente, leproso. E ela fala com a sua senhora: olha, se ele quiser, eu sei onde tem um profeta em Israel que pode curá-lo. Ela foi uma facilitadora. Aleluia. E Deus está procurando facilitadores na casa dele. E tão bom que seja todos eles. Aleluia. E eu coloquei aqui: como é, irmã, que a gente identifica que nós somos assim, facilitadores? Como é, irmã, que eu identifico que o meu amigo é? Como é que eu identifico pessoas assim? Porque eu quero andar com pessoas assim. Eu quero. Você quer? Eu quero. Quem quer? Diga amém. Eita, Jesus. Eu quero andar com pessoas desse jeito. Pessoas como a Bíblia está aqui falando. Sabe por quê? Porque nós vamos viver ainda mais milagres. Nós vamos se aproximar ainda mais dele. E nós vamos também levar mais pessoas até ele. Aleluia. E eu coloquei aqui, ó, algumas características. Coloquei só 3, são várias. Mas eu coloquei só 3 características de quem é um facilitador. Como é que você se identifica e identifica? Primeiro, ele tem compaixão. Um facilitador, ele tem um coração aquebrantado. Ele tem compaixão do seu próximo. Quando ele vê o seu próximo passando por uma dificuldade, ele sente a necessidade gritante de ajudar. Um facilitador, ele não é indiferente à dor do próximo. A Bíblia diz que chegará um tempo que o amor de muitos se esfriarão. Mas eu e você, filhos de Deus, não precisamos viver esse versículo. Nós precisamos ser aquele que o amor não vai se esfriar para com o nosso irmão, para com o próximo.
Então um facilitador, ele vai olhar para a dificuldade do seu irmão e ele vai dizer assim: eu preciso fazer algo. Eu preciso me mover aqui. Eu não posso ficar olhando e ser indiferente ao que está acontecendo. Eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus te mostra é porque Ele quer te usar exatamente naquilo que Ele está te mostrando. Eu tenho até uma dinâmica lá na minha casa, que hoje já não acontece mais, com frequência. Mas quando eu fui morar na roça, no início, muitas coisas eu não tinha levado para a roça. Antes de eu ir morar, na verdade, na roça. E aí, quando a gente estava lá na roça, que alguém dizia assim: tem tal coisa? Aí eu dizia: acho que não. Aí a pessoa dizia: eu já procurei, não achei, acho que aqui não tem não. Eu digo: ô mulher, Deus quer te usar, por mim dê de presente. Eu dizia desse jeito: Deus usou você para perceber que não tem, então aproveita e me presenteia. Sabe, eu penso que quando Deus nos mostra algo, é porque Ele quer nos usar naquilo ali. É uma dinâmica, é uma brincadeira, mas isso também tem verdade nela. Então, às vezes, Deus está te mostrando o teu irmão que está necessitando, que está doente, que está leproso, que está se esfriando, que está desviando, que está saindo da presença. Ou às vezes pode não ser isso, pode ser que você visitou um irmão e viu que o celeiro dele está vazio e viu que as coisas estão difíceis. Deus quer usar você naquilo que Ele está te mostrando. Tenha compaixão, tenha empatia, seja altruísta. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que não pensa só em si, é uma pessoa que não olha só para o seu umbigo, é uma pessoa que diz assim: se o meu irmão está com fome, eu vou partilhar a comida de hoje com ele, porque ele é o meu irmão. Aí é só para com o meu irmão, não é para com o próximo, porque a Bíblia diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia! Fala para seu irmão: eu preciso ter mais compaixão. Aí você pode dizer: eu tenho muita, irmão, eu sou transbordante de compaixão. Mas ter mais nunca é demais, viu, irmão? Ter mais é sempre uma bênção. Então nós precisamos ter mais compaixão. Aleluia. E o nosso segundo ponto aqui: uma pessoa facilitadora, ela é reconhecida também porque ela é uma pessoa que tem atitude em se dispor. Uau! Eu achei isso muito abençoador. Porque todos aqui que eram facilitadores, eles tinham atitude em se dispor. Preste atenção. Uma coisa é alguém chegar para você e dizer assim: Pablo, meu filho, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui precisando de uma cadeira. E eu começo a dizer: meu Deus, como eu estou cansada. E aí Pablo está ouvindo que eu estou cansada. Ou então ele não precisa nem ouvir. Ele olha para mim e ele percebe que eu estou cansada. Preste atenção. Como as coisas de Deus são simples. A gente é quem dificulta. Aí está eu e Pablo no ambiente. Ele vê que eu estou cansada. Eu nem precisei falar. Mas é notório. Uma pessoa facilitadora, ela não vai esperar eu dizer: Pablo, meu filho, pega essa cadeira para mim aí, em nome de Jesus. Se Deus está mostrando para ele o meu cansaço, o meu desconforto, por que não ele pegar uma cadeira e dizer: minha irmã, você quer uma cadeira? Tome ela aqui para você sentar. Nós precisamos ter atitude em se dispor e não ficar esperando que nos peçam. Porque aquele que faz o que lhe pede, ele foge daquilo que Deus o chamou para fazer. Porque nós servimos, porque está em nosso DNA, sai de dentro para fora. Então é para ser uma ação natural. Não é forçada, não é obrigada. É natural. Então, se você é uma pessoa
que só faz quando alguém te pede, ainda que você veja a necessidade, Deus hoje quer ministrar o teu coração. Comece a mudar. Comece a se tornar uma pessoa melhor. Porque você precisa ter atitude e se disponibilizar para com a necessidade do ambiente. Às vezes é na tua empresa. Você percebe que algo que está ali acontecendo, ou algo que está em um lugar, se estivesse de uma outra forma, que você tem poder para mexer naquilo. Você sabe que se você fizer de outra forma, vai melhorar o trabalho da tua empresa, vai facilitar para todos. Faça. Não é só sobre igreja, é sobre aonde você estiver implantado. É aonde a planta dos teus pés estiverem. Às vezes você vai estar na escola e você tem uma ideia, você tem algo que vai ajudar em um conjunto. Dê sua ideia. Fale, se exponha, não tenha medo de errar. Mas seja o que Deus te chamou para ser. Alguém que abençoa aonde está. Alguém que muda o cenário aonde pisa os pés. Alguém que quando está em um ambiente as pessoas dizem assim: com você aqui as coisas é diferente. Para melhor e não para pior. Então, um filho de Deus, aonde ele chega, ele está disposto em tomar atitudes boas. Aleluia. Quem aí é uma pessoa de atitude? Diga amém. Eita glória. Quem aí quer ser uma pessoa de mais atitude? Diga amém. Então, você servir o teu próximo, você servir na tua empresa, você servir na tua escola, você servir onde você passar, entenda que isso é um privilégio. Esse comandante aqui, ele teve o privilégio do nome dele estar sendo citado aqui na Bíblia. É um privilégio para ele. Você sabe por que o nome dele apareceu aqui? Porque ele foi um facilitador na vida de Paulo. Ele fez a diferença naquele lugar. Ai, irmão, mas Deus ia fazer as coisas acontecer de todos os jeitos. Amém, ia acontecer. Mas o refrigério que Paulo recebeu aqui só aconteceu porque ele se dispôs. Porque eu costumo dizer uma coisa que ela é real. Deus tem planos e projetos, mas quando o homem resolve dificultar, aquilo ali não vai acontecer. Não porque Deus não prometeu, mas porque o ser humano tem liberdade de escolha para fazer o que quiser. Então, às vezes, Deus quer que você faça algo, que você tome uma atitude, que você se posicione. Mas se você não se posicionar, Ele não vai te obrigar, porque Ele não criou uma máquina. Ele criou um ser humano com amor. Aleluia! Glória a Deus! E no terceiro ponto que eu coloquei aqui, como é que você reconhece um facilitador? Ele não se corrompe com poder. Achei também essa parte quando o Espírito Santo me falou, eu falei, rapaz, não é mesmo? Eita, Espírito Santo, você é o melhor. Ele disse assim, olha minha filha, um facilitador, ele é na sua essência. Ainda que lhe entregue poder, ele não se corrompe com aquilo que lhe é entregue. Porque esse homem, ele tinha poder e autoridade naquele momento na vida de Paulo. Mas ainda assim ele não foi soberbo, ele não foi orgulhoso e ele não se achou ao ponto de não querer ajudar Paulo. O cargo dele não fez ele querer humilhar Paulo. O cargo dele não fez ele se achar acima. Em um nível de dizer assim, você é só mais um aqui. Então se comporte como um tal.
Quer conhecer uma pessoa é uma frase popular, mas ela é real. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder. Eu tenho certeza que cada um aqui já conviveu com alguém que era uma pessoa antes de algo e se tornou outra depois que conseguiu algo. Eu já conheci, já passou por minha vida vários tipos de pessoas. Pessoas que eram de uma forma e passaram anos clamando por algo. E quando Deus, e naquele processo de clamor, se tornou uma pessoa humilde, bondosa, generoso. E que lindo. E quando o papai deu aquilo que a pessoa tanto queria, a pessoa voltou a ser quem era. A pessoa passou um período de tempo sendo um facilitador. Quando conseguiu o que queria de Deus, deixou de ser. É porque na essência não era. Mas pode se tornar. Tem pessoas que são assim. Que são de um jeito. Até ter algo em suas mãos. Até às vezes ter um objeto em suas mãos. Ou até ter um poder de um cargo. Cuidado. Porque a tua essência deve ser de um adorador. E adorador não se corrompe com as coisas dessa terra. Então você precisa ficar vigilante. Porque quando a Bíblia também fala o quão é difícil um rico herdar o reino dos céus, não é sobre dinheiro. É sobre se corromper com as coisas dessa terra. É sobre se corromper com a matéria que aqui é lhe dada. Então cuidado. Porque Deus quer você prosperando em todas as áreas, abundantemente. E Ele quer dar aos seus filhos, sim, cargos de influência. Ele quer sim dar o melhor cargo na tua empresa. Ele quer te tornar um empresário sim, renomado. Ele quer sim abençoar e muito com prosperidade a tua vida. Mas Ele também deseja que quando assim seja, você não use desse poder para envergonhar o nome dEle. Aleluia. Então, observe com quem você está sentando à mesa. Com quem você está caminhando. Com quem você está pegando na mão. Irmão, o que é isso? Ensine as pessoas a ser facilitadoras. Eu não estou pedindo para você largar hoje a mão de ninguém, não. Mas ensine as pessoas a serem uma facilitadora. Você reconhece facilmente essa pessoa. Quando essa pessoa lhe vê num grande caos, ou vê um grande caos em uma situação, ela vai começar logo ali a pensar em uma estratégia para solucionar aquilo ali. Agora, quando uma pessoa quer complicar, ela é complicada. Quando ela vê uma brasinha, ela diz, rapaz, já que eu estou vendo um foguinho, eu vou tacar gasolina. Eu vou jogar gasolina aqui, que é para a chama subir ligeiro. Meu irmão, só se for para ser o fogo santo do Senhor. Mas se for para estragar a vida do teu irmão e piorar o que já está ruim, em nome de Jesus, não faça isso não. Quem aí precisa vigiar mais um pouco? Diga, eu preciso vigiar mais um pouco. Quem aí falou coisas que não devia essa semana? E pode dizer assim, Senhor, eu preciso segurar mais a minha língua. Se não é para facilitar, Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço. Deus não quer você como alguém que implanta obstáculos. Que constrói muros, dificultando a vida do outro. Que ao invés de estender a mão, recolhe. Não, Deus quer que você estenda a mão, que você ajude, que você ame mais, que você se doe mais, que você faça mais o bem. Deus te chamou para ser uma pessoa boa. Ele te projetou para isso. A tua carne humana que tendencia para o mal, por conta do pecado. Mas o que Cristo fez por nós naquela cruz foi exatamente para que essa carne não prevaleça. Eu quero que você abra a sua Bíblia
Oh, aleluia. Em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, coloca aí o versículo 21, deixa-me ver se é o versículo 21. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus lindo, Arabaxiri Dereba. Tu és lindo, Senhor. 2 Timóteo 3, 21, coloca aí, irmão. Oh, Deus lindo. 2 Timóteo 3, 21. A fim de que o homem... Não é esse versículo. Deixa eu olhar aqui. Eu notei 3, versículo 21, mas não é o 21. Coloca versículo 1. Eu acredito que é versículo 1. Coloque. 2 Timóteo 3, 1. Pronto, é isso mesmo. 2 Timóteo 3, 1, o que é que diz? Ó? Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos o quê? Difíceis. Aí diz assim, ó. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não está contando que você, nos fins do tempo, seja essa pessoa. Ele está contando que você verdadeiramente seja aquilo que Ele projetou. Alguém que vive a plena vontade dEle aqui na terra. Alguém que diz, eis-me aqui. Eu posso te ajudar e posso fazer algo por você. Sabe, irmãos, lá fora, o caos já está muito grande. Eu estive em uma clínica de reabilitação com o meu filho, David, que faz acompanhamento de fisioterapia, faz tratamento. E eu deixei ele numa clínica sendo atendido, e eu fui nessa outra clínica pegar uma autorização, que todas as vezes eu conseguia pelo WhatsApp, e rapidinho eu resolvia. Nesse dia eu não consegui. E quando eu cheguei na clínica, eu já tinha deixado o meu filho lá na fisioterapia. Quando eu cheguei na clínica, que dava autorização, eu falei, eu não estou conseguindo falar com vocês pelo Zap. Meu filho está na fisioterapia precisando de uma autorização. Vocês poderiam fazer essa autorização aí da guia? E aí a moça informou assim, o sistema mudou. Agora é 24 horas para aprovar, que a gente tem de prazo. Eu falei, poxa, mas ele já está lá. O meu filho está para fazer a fisioterapia, para ele não perder, que a gente vem de tão longe. É 1 hora de viagem até esse local. Você poderia olhar o Zap e autorizar? É facinho, eu sabia que era fácil. Ela disse, posso não. É 24 horas, é regras. Aí a pessoa que estava do lado dela olhou para mim e disse assim, como é o nome dele? E eu falei. Ela pegou o telefone e fez a liberação na hora. Ela foi uma facilitadora na minha vida. Foi tão fácil. É tão fácil. Deus te chamou para isso. E ali eu não perdi minha viagem. Nem meu filho ficou no prejuízo. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós devemos ser pessoas melhores. E eu tive a experiência ontem, e eu acho que foi ontem. Ontem, quando eu também estava saindo da fisioterapia com meu filho, depois de ter andado uns 1000 metros, eu acho, talvez eu esteja exagerando, que eu não sei exatamente, mas estava longe o carro. Eu até publiquei nos meus stories que eu brinquei que ontem eu estava blogueira, tem dia que eu estou assim.
E aí, quando a gente estava indo para o carro, eu até filmei a gente indo para o carro. Quando eu cheguei no carro, eu tinha esquecido o farol aceso. E o meu carro ficou com a bateria descarregada. E você não está entendendo o cenário. Tinha uma travessa movimentadíssima de carro. O meu carro estava na esquina. E para ele sair no empurrão, só dava para sair de ré. Eu tinha que parar o trânsito de quem vinha da minha esquerda, tinha que parar o trânsito de quem vinha na rua, no sentido do meu carro. E eu estava sozinha com meu filho. E quando eu passei, tinha uma mulher na calçada, fazendo a higiene da calçada, uma mulher. Ela me viu eu passando com o David. Quando eu vi o cenário, eu até falei, amor, vê meus stories, filho, vem me salvar. Mas meu marido não viu meus stories. E aí eu falei, eu preciso fazer algo. Eu desci do carro e fui naquela senhora. Eu vi um homem vindo. Eu fui naquela senhora e eu falei assim para ela, ô moça, você podia me ajudar? Eu esqueci meu carro com farol aceso, descarregou a bateria. Você poderia, o carro que vim dali, você só fazer assim com a mão para ele parar, que eu vou pedir para aquele rapaz empurrar o carro. E aí você para esse trânsito para mim, por favor? Ela olhou para mim com uma cara bem desagradável. Talvez ela não estivesse num dia bom e está tudo bem. Mas assim, ela olhou e falou assim, está difícil. Está muito difícil fazer isso. E ela viu que eu estava com meu filho. Poderia, né, como é mulher, né, ter uma empatia maior, porque, né, me viu com um filho. Ali uma criança, para mim é uma criança, tem 18, mas ainda é uma criança. E aí ela olhou e disse, está difícil, não dá não. Aí eu falei, tudo bem. Aí o carro veio, eu digo, moço, para o carro. Aí fui lá e contei para ele minha história. Aí ele, tá bom. Aí quando o rapaz foi empurrar o meu carro, ele não conseguiu empurrar só. Aí eu falei, vem cá ajudar também. Ele veio. Aí o outro ia tirar o outro carro do outro lado. Aí o outro veio também. E os três empurraram o carro e rapidinho eu saí. Mas a primeira pessoa que podia me ajudar era aquela mulher, até porque também é uma mulher, a gente às vezes, né? Mulheres, nós precisamos melhorar às vezes. Sabe? Às vezes você pode facilitar a vida do teu irmão e você quer dificultar. Pelo amor de Deus, faça isso não. Deus não te criou para isso. E aí Deus vem ministrando. Porque teve dias que eu também não facilitei, como essa mulher não fez. Mas por que que Deus ministrou ao meu coração? Olha, o Senhor ministrou isso ao meu coração cedo. E ontem ainda aconteceu outro cenário. Cadê meu celular para eu ver a hora? Já estou finalizando. Deus ministrou antes de ontem de manhã, na verdade, sobre esse tema, seja uma facilitadora, minha filha. Aí mais tarde eu passei por essa situação com a mulher, que não quis me ajudar, mas está tudo bem, amém. Teve dias que eu também fui como ela. Quando foi no final da tarde, aconteceu algo ainda melhor. Eu tive o privilégio de facilitar a vida de alguém. Ontem à tarde, 5 horas da tarde, Danila está aqui. Com Danila eu compartilhei. Até chorei. Gente, como é bom você ser um facilitador. Ontem à tarde, no meio de tudo isso que já tinha acontecido, no final da tarde, eu estou indo pegar meu carro no estacionamento. E eu até estava desconfortável, porque eu já tinha andado um bocado, reclamando tanto que eu estava andando. Eu encontrei um senhorzinho, de uns 60 anos, bem vestido, aquele pessoal que a gente reconhece que normalmente é do sítio. Meu pai se vestia assim, como aquelas pessoas normalmente idosas do sítio, né? E ele estava muito abatido. E ele queria saber como era que chegava na UNEP, passava pelo Curtume e chegava aqui na pista do tabuleiro. Quando você é um facilitador, você tem atitude. Aí eu perguntei para ele, e o senhor quer saber tudo isso? Por quê? Porque eu achei estranho. Ele estava com um semblante cansado, desgastado. Ele estava abatido. E ele era um senhor. E ele estava no centro de Juazeiro, de frente à Praça do Jacaré, me perguntando onde eram esses lugares. Aí eu falei o sentido que era, mas eu perguntei por quê. Ele disse, porque quando eu chegar lá no tabuleiro, a pista do tabuleiro vai para Maniçoba, e eu estou indo para Maniçoba. Eu estou no regional com minha avó, que faleceu mais cedo.
Meu pai está na Maniçoba e ele não tem celular, está na roça, e eu preciso avisar que minha avó morreu e ele precisa vir. E eu estou sem nenhum centavo. E eu fui lá na van para ver se eles podiam me levar, mas não pode, então eu vou a pé. Se eu for agora, eram umas 3h30 da tarde. Eu acho que daqui para amanhã eu chego lá. Gente, você não tem noção que alegria eu tive daquele homem me pedir essa informação. Porque eu pude facilitar a vida dele. Eu coloquei ele no meu carro. Eu fui atrás de trocar Pix por dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Fui na casa, fui num lugar, pedi para trocar Pix por dinheiro. Graças a Deus a pessoa tinha um dinheiro, troquei. Levei ele para a van, para ele poder seguir a viagem. E eu chorei de alegria, porque Deus me deu o privilégio de facilitar a vida daquele homem. E eu ainda estava achando ruim, porque tinha andado um pouquinho no sol. E olha o tanto que o homem ia andar. Deus te levantou para ser um facilitador, irmão. Fica de pé, irmão. Quantas pessoas não já passaram por sua vida? E talvez você não fez aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas hoje Ele está te dando uma oportunidade para refletir. Porque ainda muitas pessoas vão passar por você. Muitas pessoas vão passar por você. E você pode ter o privilégio de ser um solucionador de problemas na vida dele. De ser um ajudador. De ser alguém que estende a mão. De dizer, eu não vou ser pedra de tropeço na vida do meu próximo. Não, eu não vou ser. Eu não sei como o seu coração está. Aquele homem disse assim para mim: moça, é normal as pessoas não querem ajudar. Porque tem tantas pessoas nesse mundo usando a mentira para pedir as coisas, que hoje ninguém quer ajudar mais ninguém não, porque pensa que é mais um mentiroso. Eu entendo. Por isso que eu ia logo a pé. Ele não me pediu dinheiro. Ele não me pediu nada. Mas eu tive a atitude, quando eu vi aquele homem, de perguntar. Ele não veio me contar uma história, não, eu instiguei ele. E quando eu disse para ele, eu vou levar o senhor até a van, aquele homem começou a chorar. Ele disse, eu estou com vergonha da minha situação. Eu não ia pedir não, ia a pé, porque eu consigo chegar lá. Tem pessoas que não vão te pedir não. Tem pessoas que não vão te pedir nada, mas você vai estar percebendo que a pessoa precisa. Estenda a sua mão. Não estou falando de dinheiro somente, mas eu estou falando, às vezes você está vendo que o irmão está passando pelos dias mal, que o irmão está no caminho de uma depressão. Você pode estender a mão e dizer, irmão, eu estou aqui contigo, conta comigo, eu quero orar pela tua vida, eu estou aqui para conversar com você. Às vezes você está vendo que alguém está com a vida um caos, está se esfriando, está se afastando, e você pode chegar nele, não para acusar, não para apontar, não para julgar, mas para ajudar. Para isso que Deus te levantou, para ter mais amor, para se compadecer mais, ajudar. É o nosso chamado. Servir tem que estar em nosso DNA. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para amar o próximo. Oh, aleluia. Você pode ser um pai mais presente. Você pode facilitar a vida do teu filho, da tua filha. Você não precisa reproduzir nos teus filhos as tuas dores, os teus traumas. Não, você não precisa dar aquilo que você recebeu. Você pode dar aquilo que o Senhor te entregou. Ele te deu amor. Você precisa facilitar a vida do seu cônjuge.
Às vezes, esposo, esposa, você pode ser melhor, mas às vezes você quer dificultar, quer concorrer, quer se vingar. Seja você o primeiro a perdoar. Seja você o que abre as portas. Seja você aquele que cede. Seja você aquele que diz assim: tá tudo bem, vamos deixar isso para lá. Facilita. Deus não te levantou para ser pedra de tropeço. Você pode ser uma ponte que dá acesso a lugares, que leva para lugares que a pessoa não conseguiria chegar se você não fosse essa ponte. Foi para isso que Deus te levantou. Foi para que você seja uma pessoa melhor a cada dia com Ele. Foi para que você tenha mais compaixão, mais amor, mais gratidão. Oh, aleluia. 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 Você pode sair nessa noite desse lugar decidido a ser menos frio, a ter um coração mais maleável, mais trabalhado, mais aquebrantado. Você pode, sabe por quê? Porque existe um Deus poderoso que te entregou um consolador, um ajudador, alguém que te instrui, alguém que pode fazer de você um ser humano melhor, o Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele fazer em você. Cumpra o seu propósito e agrade o coração do Pai. Agradar o coração do Pai é a melhor decisão que você pode tomar na noite de hoje. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Voltei. A pessoa do dízimo não chegou aqui, então eu voltei. Eu acabei de perceber que a pessoa faltou. Então, vamos para a nossa palavra de dízimos e ofertas. Diz assim, 2 Coríntios 9:7. Coloca aí. 2 Coríntios 9:7. É o nosso momento de generosidade. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com o quê? Com alegria. Dizimar nós precisamos. Ser generosos, ofertantes, agrada sim o coração do Pai. Mas a questão não é sobre valor em espécie ou em Pix. Não é sobre uma quantidade que você deposita aqui. É sobre a intenção do seu coração. É sobre como você está entregando. Deus está chamando você para fazer isso com alegria. E só faz com alegria quem reconhece que é tudo dele e é tudo para ele. Só vem com alegria quem verdadeiramente entende que isso é um ato de fidelidade.
Que isso é um ato de gratidão. Por quê? Porque você só tem porque Ele já te entregou. Então, quero que a igreja fique de pé em nome de Jesus. E tem como ser um louvor de alegria. Então, todos são de alegria. Mas pode ser assim, pulante. Olha o nome que eu usei agora, pulante. Tem como ser? Por quê? Está dizendo que é com alegria, para combinar ali com o versículo. Com alegria. Então, preste atenção. Você vai... Ó, irmão, coloca um negócio pulante, viu? Porque eu vou